Tem gente que nasce ruim, nasce com o coração seco igual pedra de rio no verão. E quando essa gente tem poder, quando veste o título de coronel e se acha dono de terra e de gente, aí a crueldade não tem freio. No sertão de 1927, existia um homem assim, um homem que transformou a maldade em diversão, que ria enquanto via o desespero nos olhos de quem não podia se defender. O nome dele? Coronel Tertuliano Gomes da Fonseca, dono de léguas e léguas de terra seca, dono de gado, de jagunços, de vidas inteiras. Mas tem uma coisa que ele não sabia. No sertão, a crueldade não fica sem resposta. E quando a resposta vem, ela vem na forma de chumbo, pólvora e justiça. Essa aqui é a história de como um homem que usava velhas indefesas como isca para onça, acabou virando isca ele mesmo. Só que para algo muito pior que qualquer bicho da caatinga. Mas antes de começar esse causo, eu preciso te pedir uma coisa. Se você valoriza a história de verdade, se você acredita que o sertão merece ser lembrado e respeitado, deixa teu like agora. Compartilha esse vídeo com quem também carrega o Nordeste no peito e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não deixa a memória do nosso povo morrer. Ativa o sininho para não perder nenhum causo. E me diz nos comentários, de qual cidade do Brasil você está assistindo? Quero saber onde está o povo que ainda respeita a história. Agora sim, vamos pro causo. Senta aí, porque essa história é daquelas que arrepia até quem não acredita em assombração. O sol caía no horizonte feito brasa derretendo no chão quando Dona Generosa foi arrastada para a beira do açude. Os pés descalços dela riscavam a terra seca, levantando poeira que grudava no suor e nas lágrimas. Ela tinha 72 anos, costas curvadas de tanto carregar trouxas de roupa para lavar no rio, mãos enrugadas de tanto torcer pano e plantar feijão em terra ingrata. A voz dela tremia quando suplicava: "Pelo amor de Deus, seu coroné, eu tenho neto pequeno, tenho família." Os jagunços riam, riso solto, debochado, covarde, riso de homem que perdeu a alma faz tempo e nem sente falta. E no meio daqueles homens, montado num cavalo baio, o coronel Tertuliano acendia um charuto grosso. Os olhos dele brilhavam com aquele brilho que só a maldade pura consegue acender. "Vó", ele disse, soltando a fumaça devagar, "a senhora devia agradecer. Tá velha demais para trabalhar. Pelo menos agora vai servir para alguma coisa." Dona Generosa foi amarrada num tronco de aroeira morta na margem do açude. Corda grossa enrolada no peito, nos braços, nos pés. Ela não conseguia nem se mexer, só chorar. Chorar e rezar baixinho, pedindo misericórdia a um Deus que parecia longe demais daquela terra esquecida. O coronel deu ordem: "Espalha o sangue." Um dos jagunços abriu um saco de couro. Dentro tinha vísceras de bode, fígado, tripas ainda quentes. O cheiro subiu forte, enjoativo, chamando a fome que rondava a caatinga. Eles jogaram aquilo tudo ao redor da velha, no chão, nas pedras, até no vestido dela. "Agora é só esperar", disse Tertuliano, dando uma tragada longa no charuto. "A onça tá rondando faz 3 noites. Hoje ela vem", e veio. A lua ainda não tinha nascido quando o primeiro rosnado ecoou do outro lado do açude. Um som grave, pesado, que fazia o coração parar. A onça pintada se aproximava devagar, farejando o ar, os olhos amarelos brilhando no escuro. Dona Generosa gritou, gritou até a voz rasgar, gritou até não ter mais força. E o coronel, ele ria e bebia cachaça, sentado numa cadeira de couro que os jagunços tinham levado para ele assistir ao espetáculo. "Olha só", ele disse para os capangas, "até parece teatro." A onça avançou, mas naquela noite, por algum milagre que nem a própria Generosa soube explicar depois, o bicho parou. Farejou o sangue, farejou a mulher, deu a volta e sumiu na escuridão. Tertuliano cuspiu no chão irritado. "Desamarra essa velha."
Amanhã a gente tenta de novo. Generosa foi solta, jogada no chão como saco vazio. Ela mal conseguia andar. Os jagunços a empurraram para fora da fazenda, rindo, dizendo que ela tinha tido sorte. Sorte, como se fosse sorte ser tratada como isca. Como se fosse sorte ter o corpo amarrado para servir de banquete para a fera. Como se fosse sorte sobreviver à crueldade de um homem que se achava Deus. Mas aquela não foi a primeira vez. E não seria a última. Coronel Tertuliano tinha um problema: onças. A fazenda dele ficava numa região de caatinga fechada, perto de serras e grotas, onde os bichos se escondiam. Todo mês ele perdia gado. Bezerros, novilhas, até bois grandes caíam nas garras das onças pintadas que desciam das pedras quando a fome apertava. Ele já tinha tentado de tudo. Armadilhas com aço, veneno misturado na carne, caçadores contratados que passavam noites inteiras de tocaia. Nada funcionava. As onças eram espertas demais, ou tinham sorte demais. Foi aí que Tertuliano teve a ideia, uma ideia que só podia vir de uma mente doente. Se a onça não vem para carne morta, ele disse para os jagunços uma noite, a gente bota carne viva, mas não qualquer carne. Tem que ser gente. Gente que grita, que chama o bicho com o medo. Os jagunços olharam uns para os outros. Até eles, acostumados com violência, estranharam. Patrão, gente velha, Tertuliano completou, frio como gelo. Velho não serve para nada mesmo, come e não produz. Pelo menos assim morre sendo útil. E assim começou o açude da morte. Toda semana, os jagunços saíam pela região. Procuravam velhos e velhas que moravam sozinhos, que não tinham família forte para defender, que não tinham coronel protetor. Pegavam essas pessoas na calada da noite, levavam para a fazenda, amarravam na beira do açude e esperavam a onça chegar. Às vezes o bicho vinha, às vezes não. Quando vinha, o resultado era massacre. A pessoa morria aos poucos, despedaçada, gritando até o último suspiro, enquanto Tertuliano assistia bebendo e rindo. Quando a onça não vinha, ele soltava a vítima, mas soltava como quem descarta lixo. Jogava longe, no meio do mato, sem água, sem comida, dizendo, vai embora e agradece que não virou janta. Muitos morriam no caminho de volta, de sede, de ferimentos, de velhice e desespero. Os que sobreviviam não falavam, porque falar era assinar sentença de morte. Porque no sertão daquela época, denunciar coronel era o mesmo que cavar a própria cova. O açude ganhou fama. As mães começaram a usar o medo dele para fazer os filhos obedecerem. Se não dormir cedo, o coroné vem te buscar. Se sair sozinho de noite, você vai pro açude da morte. O povo tinha medo, medo que paralisava, medo que calava. E Tertuliano, ele adorava esse medo, alimentava ele, cultivava ele como quem cultiva roça, porque o medo dava poder. E poder era a única coisa que aquele homem sabia amar. Mas o sertão tem memória longa e tem uma lei que nenhum coronel consegue apagar. Toda crueldade, mais cedo ou mais tarde, encontra sua resposta. O que Tertuliano não sabia é que ele estava prestes a encontrar a dele. E quando a justiça de Lampião chegasse, não ia ser rápida, ia ser lenta, dolorosa, e tão poética que ia virar lenda. 3 léguas dali, numa casa de taipa com teto de palha, morava Dona Josefa das Dores. O nome dela carregava o peso da vida que levou. Viúva aos 25, mãe de 6 filhos criados sozinha, rezadeira respeitada em toda a região. As mãos dela curavam, a boca dela benzia. A fé dela era tão forte que até quem não acreditava em reza procurava ela quando a doença apertava. Josefa tinha 68 anos quando os jagunços bateram na porta dela. Era lua cheia. A claridade prateada iluminava a caatinga inteira. Ela estava terminando uma reza para uma criança com febre quando ouviu o barulho de cascos na frente da casa. Não eram cascos comuns. Era cavalgada de gente que não vem para bem. A porta se abriu com um chute. 3 homens entraram, chapéus de couro, rifles nas costas, o cheiro de cachaça e crueldade. "A senhora é Josefa?" perguntou o da frente, um homem magro com cicatriz no rosto. "Sou,"
Ela respondeu firme. Josefa nunca teve medo de homem. Tinha medo só de Deus. O coroné Tertuliano mandou buscar. O coração dela gelou. Todo mundo sabia o que significava ser buscado pelo coronel. Todo mundo tinha ouvido falar do açude, das velhas amarradas, das onças. Eu não fiz nada para esse homem, ela disse, a voz ainda firme, mas o corpo começando a tremer. Não precisa ter feito. O coroné precisa de isca nova. E a senhora serve. Eles a agarraram. Josefa gritou, esperneou, mas era uma velha contra 3 homens armados. Não tinha chance. Jogaram ela num cavalo, amarraram as mãos e saíram em disparada para a fazenda de Tertuliano. No caminho, Josefa rezou. Rezou baixinho, mas com toda a força que tinha. Meu Padim Cisso, meu São José, minha Nossa Senhora das Dores. Se for minha hora, que seja rápida, mas se não for, o Senhor mande justiça. Mande justiça para os que sofrem. Mande justiça para os que não têm voz. A reza dela subiu para o céu. E no céu, alguém escutou. Quando chegaram no açude, Tertuliano já estava lá, sentado na mesma cadeira de couro, charuto aceso, garrafa de cachaça na mão. Ele olhou para Josefa e sorriu. Um sorriso podre, sem alma. Essa aqui parece rezadeira, ele disse, achando graça. Reza adianta alguma coisa, vó? Josefa olhou nos olhos dele e não desviou. Reza adianta sim, mas pro Senhor nem reza, nem padre, nem santo salva mais. O sorriso de Tertuliano morreu. Amarra ela. Os jagunços obedeceram. Corda grossa, tronco de aroeira, a mesma árvore morta que já tinha visto tantas outras vítimas. Jogaram as vísceras de bode no chão, espalharam o sangue, chamaram a onça. Josefa não chorou. Ela apenas fechou os olhos e continuou rezando. E dessa vez, a reza dela tinha nome, tinha endereço e tinha força de trovoada. O que Tertuliano não sabia, porque ele nunca se dava ao trabalho de conhecer a vida de quem ele torturava, é que Dona Josefa não era uma rezadeira qualquer. Ela tinha salvado gente importante, muito importante. 3 anos antes, em 1924, Maria Bonita estava morrendo. A mulher de Lampião tinha pegado uma febre danada, febre que queimava, que delirava, que não baixava com chá, com compressa, com nada. Os cangaceiros estavam acampados numa grota perto da serra, escondidos da polícia. Não podiam ir para a cidade, não podiam chamar médico. Maria Bonita estava definhando e Lampião, pela primeira vez na vida, sentiu medo. Medo de perder ela. Foi Corisco quem lembrou. Capitão, tem uma rezadeira 3 léguas daqui. Dizem que a reza dela levanta até morto. Lampião não acreditava muito em reza, mas acreditava em desespero. E no desespero, homem agarra qualquer tábua. Busca ela. Corisco e Zé Baiano foram até a casa de Josefa. Bateram na porta no meio da noite. Quando ela viu os 2 cangaceiros armados até os dentes, não tremeu. Apenas perguntou, quem está doente? A mulher do capitão. Josefa pegou o terço, o óleo santo, as ervas e foi. Ela passou 3 dias cuidando de Maria Bonita, rezando, benzendo, fazendo chá de ervas que só ela conhecia. No 3º dia, a febre baixou. Maria abriu os olhos. Sorriu fraco, mas sorriu. Lampião se ajoelhou na frente de Josefa. Dona Josefa, a senhora salvou minha vida. Se um dia a senhora precisar de mim, é só mandar recado. Qualquer recado, de qualquer jeito. Eu vou, e quem mexer com a senhora mexe comigo. Josefa segurou a mão de Lampião e disse, meu filho, eu não quero nada, só quero que você não esqueça. A vida que Deus dá, só Deus tira. Não deixa a vingança cegar seu coração. Lampião baixou a cabeça, não respondeu, mas nunca esqueceu. E quando Josefa foi amarrada naquele tronco, quando o sangue foi espalhado ao redor dela, quando a onça rugiu na escuridão, ela sussurrou um nome, Lampião. O vento levou esse nome, levou para longe, levou até onde precisava chegar. A onça não veio naquela noite. Tertuliano ficou irritado, xingou os jagunços, bebeu mais e mandou soltar Josefa. Essa velha azarou o bicho, ele resmungou. Leva ela embora, longe, joga no meio do mato. Os jagunços pegaram Josefa, já quase desmaiada de cansaço e terror, e a jogaram a 3 léguas da fazenda, no meio da caatinga, sem água, sem comida, sem nada. Era para ela morrer ali, mas ela não morreu, porque na manhã seguinte, quem a encontrou
Foi um menino que passava com o pai, levando cabras para o pasto. O menino gritou: "Pai, tem uma mulher caída aqui." Eles a levantaram, deram água, levaram ela de volta para casa. Josefa estava viva, mas o coração dela não batia mais do mesmo jeito. Batia com raiva, com dor e com um desejo que ela nunca imaginou que ia sentir. O desejo de justiça. Justiça de verdade. Não a justiça dos homens de lei, que nunca chegava. Não a justiça dos padres que falavam de perdão, mas nunca puniam os poderosos. A justiça que vinha montada a cavalo, com rifle na mão, e com o nome que fazia Coronel suar frio. Na semana seguinte, Josefa mandou chamar o sobrinho, um rapaz de 22 anos, esperto, que trabalhava levando recado de um canto para o outro. Ele conhecia gente, conhecia caminhos, conhecia quem. "Zeca", ela disse, a voz cansada, mas firme, "eu preciso que você faça uma coisa para mim." "O que for, madrinha?" "Eu preciso que você ache o Lampião." Zeca arregalou os olhos. "Madrinha, a senhora tá pedindo ajuda pro cangaço?" "Tô, e não é só por mim. É pelas outras velhas que ele matou, pelas que ele ainda vai matar. O coronel Tertuliano é um demônio. E demônio só sai com exorcismo." Zeca engoliu seco. "E se eu achar o Lampião, o que eu falo?" Josefa tirou do pescoço um terço de madeira. O mesmo terço que ela usou para benzer Maria Bonita 3 anos atrás. "Você entrega isso para ele e fala: Dona Josefa das Dores, a rezadeira que salvou sua mulher, foi amarrada como isca para onça. O coronel Tertuliano tá matando velhos assim faz meses." Ela pediu justiça. Zeca pegou o terço. As mãos dele tremiam. "Ele vai vir, madrinha?" Josefa olhou pela janela, pro horizonte, pra caatinga que se estendia infinita. "Ele vai, porque Lampião nunca esquece uma dívida. E ele me deve a vida da mulher dele." Zeca saiu na mesma noite. Ele andou léguas, perguntou em vilas, pagou informante, seguiu rastros. Até que, depois de 5 dias, numa grota escondida perto da serra do Quincuncá, ele encontrou. 2 cangaceiros de guarda pararam ele antes que chegasse perto. "Quem é você?" um deles perguntou, o rifle apontado. "Meu nome é Zeca. Venho trazer recado para Lampião. Recado de Dona Josefa das Dores." Os cangaceiros se entreolharam. O nome Josefa chegou aos ouvidos de Lampião em menos de 5 minutos. E 5 minutos depois, Zeca estava na frente dele. Lampião estava sentado numa pedra, limpando o rifle. Quando viu Zeca, levantou. Os olhos dele tinham aquele brilho perigoso, aquele brilho de quem já viu tanta morte que não se assusta com mais nada. "Dona Josefa mandou você?" "Mandou sim, senhor." "Ela tá bem?" Zeca baixou a cabeça. "Não tá não, capitão." E aí ele contou tudo. O açude, as velhas amarradas, a onça, Tertuliano, a crueldade, a covardia. Quando terminou, entregou o terço. Lampião pegou o terço nas mãos, passou os dedos nas contas de madeira e ficou em silêncio. Um silêncio que durou tanto que Zeca começou a achar que ele não ia fazer nada. Mas aí Lampião levantou os olhos e Zeca viu algo que ele nunca tinha visto antes. Viu fúria, fúria pura, fúria fria, fúria que não grita, mas que mata devagar. "Esse coronel..." Lampião disse, a voz baixa, pausada. "Ele usa velha como isca?" "Usa..." "Sim, senhor." Lampião guardou o terço no bolso, chamou o Corisco, chamou Maria Bonita, reuniu o bando e disse uma frase que correu o sertão inteiro nos dias seguintes. "Prepara os homens. A gente vai fazer uma visita para o coronel Tertuliano e ele vai aprender o que é ser isca. Só que não para onça, para algo muito pior." Maria Bonita, que estava ouvindo tudo, se aproximou. "Virgulino", ela disse, usando o nome de batismo dele. "Dona Josefa me salvou. Se não fosse ela, eu não estava aqui. Você faz o que tiver que fazer, mas faz direito. Faz de um jeito que ninguém nunca mais esqueça." Lampião olhou para a mulher dele e acenou com a cabeça. "Vai ser inesquecível." O recado foi dado, a promessa foi feita, e quando Lampião fazia uma promessa, o sertão inteiro prendia a respiração, porque ele não falhava. Nunca. Lampião não atacava de improviso. Ele não era bandido comum que invadia, roubava e fugia. Não. Lampião era estrategista, pensava, planejava, estudava o inimigo como o caçador estuda a presa. E quanto mais cruel era o inimigo,
mais cruel era o plano. Naquela noite, depois de ouvir o relato de Zeca, Lampião reuniu o bando ao redor da fogueira. As chamas crepitavam, jogando sombras dançantes nas paredes da grota. Os cangaceiros sentaram em círculo. Corisco, Zé Baiano, Sabonete, Mergulhão, Gitirana e Maria Bonita, claro, sempre ao lado dele. Lampião ficou em pé, o rifle apoiado no ombro, o chapéu de couro jogando sombra no rosto. Ele segurava o terço de Dona Josefa na mão. "Vocês sabem quem é essa mulher?" Ele começou, a voz grave, pausada. "Ela salvou Maria, salvou minha vida também, porque sem Maria eu não sou nada." Os cangaceiros assentiram. Todos sabiam da história. "E sabem o que fizeram com ela?" Lampião continuou. "Amarraram ela num pau, jogaram sangue ao redor. Chamaram onça para devorar ela viva, como se ela fosse bicho, como se ela não fosse gente." O silêncio era pesado. Até o fogo parecia queimar mais baixo. E não foi só ela. Esse coronel, Tertuliano Gomes da Fonseca, faz isso faz tempo. Pega velho, velha, gente que não tem quem defenda, usa como isca. Quando a onça não mata, ele joga a pessoa no mato para morrer de sede. Corisco cuspiu no fogo. "Capitão, me dá licença de perguntar uma coisa." "Fala, por que a polícia não prende esse desgraçado?" Lampião deu um riso amargo. "Porque ele é coronel, Corisco. Porque ele tem terra, tem gado, tem jagunço. Porque a lei no sertão não vale para quem tem poder. A lei só vale para pobre. Pro rico, a lei é ele mesmo." Maria Bonita se levantou. "Então a gente vai ser a lei dele." Lampião olhou para ela e sorriu. Aquele sorriso que só ela conhecia. Perigoso, mortal. "Não, Maria. A gente não vai ser a lei. A gente vai ser a justiça." E aí ele virou pro bando. "Mas não vamos chegar lá matando todo mundo." "Não. Isso aí qualquer jagunço faz. A gente vai fazer diferente. A gente vai fazer ele sentir o que as vítimas dele sentiram. Medo, desespero, a certeza de que não tem saída." Zé Baiano franziu a testa. "Como, capitão?" Lampião se abaixou, pegou um graveto e começou a desenhar no chão. "Primeiro, a gente precisa saber tudo sobre esse homem. Onde ele dorme, quantos jagunços ele tem, qual o ponto fraco dele. Todo homem tem um ponto fraco, é só achar." Ele apontou para o desenho. "Na segundo, a gente não vai atacar de cara. A gente vai mandar recado. Um recado que vai fazer ele suar frio, que vai tirar o sono dele. Porque antes de morrer, ele vai sofrer, vai sentir na pele o que é o medo que ele plantou." Sabonete, um cangaceiro jovem, meio nervoso, perguntou. "E depois do recado, capitão?" Lampião levantou, jogou o graveto no fogo. "Depois, a gente faz a visita. E quando a gente sair de lá, ninguém mais vai usar velho como isca. Porque a história do que aconteceu com Tertuliano vai correr o sertão inteiro. E todo coronel vai aprender. Tem coisa que não se faz, nem com poder, nem com dinheiro, nem com jagunço." Os cangaceiros bateram palma, gritaram, levantaram os rifles. Mas Lampião levantou a mão pedindo silêncio. "E tem mais uma coisa. A morte dele não vai ser rápida. Vai ser devagar. Ele vai virar isca, igual ele fez com as velhas. Só que para algo pior que onça." Corisco sorriu. Um sorriso largo, quase infantil. "Capitão, eu já estou gostando desse plano." Nos 3 dias seguintes, Lampião mandou espiões. Ele não atacava sem informação. Nunca atacava no escuro. Informação era munição. E ele carregava os dois, rifle e conhecimento. Mandou um cangaceiro disfarçado de vaqueiro para a região. O homem passou pela fazenda de Tertuliano, conversou com gente da vila, puxou assunto nos botecos e voltou com as respostas. "Capitão, o coronel tem 12 jagunços fixos, mas na hora do ataque, se ele pedir reforço, pode chegar mais. A casa grande fica no centro da fazenda, cercada. Tem 3 cachorros de guarda. E o coronel dorme com um rifle debaixo da cama. Qual o medo dele?" Lampião perguntou. "Como assim, capitão? Todo homem tem medo de alguma coisa. Qual é o medo dele?" O espião pensou e depois sorriu. "Escuro. Ele tem medo de escuro e de bicho." Lampião sorriu também. "Escuro e bicho. Perfeito." Maria Bonita, que estava ouvindo, perguntou. "E o açude?"
Onde é? Meio quilômetro da casa. Tem uma aroeira morta na beira. É lá que ele amarra as vítimas. Lampião fechou os olhos, visualizando, montando o plano na cabeça como quem monta quebra-cabeça. Quando abriu os olhos, o plano estava pronto. Zé Baiano, você vai levar o primeiro recado. Agora, antes de continuar, eu preciso fazer uma pausa para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse causo, se está prendendo sua atenção, deixa teu like agora. Compartilha com quem também gosta de história de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais história do sertão para contar. E me diz nos comentários, você acha que Lampião tá certo em fazer justiça com as próprias mãos? Quero saber tua opinião. De qual cidade do Brasil você está assistindo? Agora vamos pro recado que gelou o sertão. Zé Baiano era o cangaceiro mais silencioso do bando. Não falava muito, mas quando falava, todo mundo ouvia. Ele tinha uma habilidade rara. Entrava e saía de qualquer lugar sem ser visto. Por isso Lampião escolheu ele. Zé, você vai entrar na fazenda do coronel, de noite, sem ser visto, e vai deixar um presente para ele. Zé Baiano acenou com a cabeça. Que presente, capitão? Lampião entregou para ele um saco de pano. Dentro tinha algo pesado. Zé abriu e viu. Era um crânio de boi, mas não era um crânio qualquer. Lampião tinha mandado gravar uma mensagem nele, com ponta de faca, letra irregular, mas legível. Quem usa velho como isca, vai virar isca também. Lampião. Zé Baiano olhou para o crânio. Depois olhou para Lampião. Capitão, onde eu deixo isso? Na mesa dele, dentro da casa. Na sala onde ele janta. Zé arregalou os olhos. Dentro da casa? Dentro. Eu quero que ele acorde. Desça para tomar café e veja isso na mesa dele. Quero que ele saiba que a gente entrou, que a gente passou pelos jagunços, pelos cachorros, pelas cercas e que a gente poderia ter matado ele, mas não matou ainda. Zé engoliu seco. Entendido, capitão. E tem mais. Você vai deixar a porta da frente aberta, só um pouco, para ele saber que a gente saiu pela porta, não pelo muro, para ele saber que a casa dele não é segura. Maria Bonita se aproximou e entregou uma flor seca para Zé Baiano. Deixa isso junto com o crânio. É flor do mandacaru. No sertão significa morte anunciada. Zé pegou a flor, guardou tudo no saco e partiu naquela mesma noite. A fazenda de Tertuliano ficava a 2 dias de cavalgada, mas Zé Baiano não foi a cavalo. Foi a pé, mais silencioso, mais invisível. Ele chegou na madrugada do 2º dia. A lua estava minguante, pouca luz, sombras longas. A fazenda era grande, casa de alvenaria, paredes brancas, telhas francesas. Ao redor, as senzalas dos trabalhadores. Mais atrás, o curral. E na frente, a cerca de madeira com portão trancado. Zé não entrou pelo portão. Ele contornou a cerca, achou um ponto onde a madeira estava frouxa, passou por baixo e ficou parado, esperando. Os cachorros latiam no fundo, mas não vieram na direção dele. Ele tinha passado banha de porco misturada com ervas no corpo, confundia o faro dos bichos. Zé avançou, colado na parede, sombra entre sombras. A casa grande tinha uma janela aberta. Ele subiu devagar. Silêncio total. Passou pela janela. Caiu dentro da casa sem fazer barulho. Ficou parado, ouvindo. Roncando vindo de um quarto no andar de cima. Eram os roncos pesados de quem bebeu demais. Tertuliano. Zé desceu pro térreo. A sala de jantar era grande. Mesa comprida de madeira, cadeiras ao redor. E no centro, uma garrafa de cachaça vazia. Ele tirou o crânio do saco, colocou bem no centro da mesa, a mensagem virada para a cadeira principal, a cadeira do coronel. Depois colocou a flor de mandacaru ao lado e saiu pela porta da frente. Abriu ela devagar, saiu e deixou entreaberta. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o horizonte, Zé Baiano já estava léguas dali, voltando para o acampamento. Tertuliano acordou com dor de cabeça, ressaca pesada, a boca seca, o estômago embrulhado. Desceu as escadas resmungando, gritou pela cozinheira: "Joana, cadê meu café?" A mulher apareceu apressada, trazendo a bandeja. Mas quando ela entrou na sala de jantar, parou. A bandeja quase caiu da mão dela. "O que foi, diabo?"
Tertuliano gritou. Joana apontou para a mesa. Tertuliano virou e viu o crânio de boi, branco, com a mensagem gravada. Quem usa velho como isca, vai virar isca também. Lampião, o sangue dele gelou. Ele chegou perto, leu de novo, leu 3 vezes. Tocou no crânio como se ele pudesse ser ilusão, mas não era. E ao lado a flor seca de Mandacaru, seca e preta, morte anunciada. Tertuliano olhou ao redor. A sala estava vazia, tudo em ordem, nada roubado, nada quebrado. Só o crânio e a porta da frente, aberta. Ele correu até lá, empurrou a porta, olhou para fora. Os jagunços estavam acordando agora, espreguiçando. Os cachorros dormiam tranquilos no fundo. Ninguém tinha visto nada. Ninguém tinha ouvido nada. Lampião tinha entrado, deixado o recado e saído como fantasma. Tertuliano voltou para a sala. As mãos dele tremiam. Ele pegou a garrafa de cachaça que restava da noite anterior e bebeu direto do gargalo. Joana, ele chamou a voz rouca. Chama os homens, agora. 10 minutos depois, os 12 jagunços estavam reunidos na sala, todos olhando para o crânio. Alguém viu alguma coisa essa noite? Tertuliano perguntou, a voz controlada, mas com raiva latejando embaixo. Silêncio. Alguém ouviu alguma coisa? Nada. Os cachorros latiram? Latiram sim, patrão, um dos jagunços respondeu. Mas foi pro lado do curral. Achemos que era raposa. Tertuliano socou a mesa. Raposa, diabo! Era cangaceiro! Lampião entrou aqui, entrou na minha casa, e nenhum de vocês viu. Os jagunços baixaram a cabeça. E vocês sabem o que isso significa? Tertuliano continuou, a voz subindo. Significa que se ele quisesse me matar, eu estava morto. Significa que ele entrou, deixou isso aqui e saiu. Para me avisar, para me assustar. Ele virou para o crânio. Leu a mensagem de novo. Quem usa velho como isca vai virar isca também. E pela primeira vez na vida, Coronel Tertuliano Gomes da Fonseca sentiu medo. Medo de verdade. Aquele medo que entra pelos ossos, que não sai com cachaça, que não some com rifle. O medo de que sua hora tinha chegado. Mas o recado não parou ali. Porque Lampião não fazia as coisas pela metade. 3 dias depois, chegou o segundo recado. Dessa vez, não foi na casa. Foi no açude. Um dos vaqueiros de Tertuliano foi buscar água de manhã cedo e voltou correndo, pálido, suando frio. Coroné, coroné, tem uma coisa no açude. Tertuliano, que mal tinha dormido desde o primeiro recado, pegou o rifle e foi junto com os jagunços. Quando chegaram lá, viram. Na aroeira morta, onde ele costumava amarrar as vítimas, tinha algo pendurado. Não era uma pessoa, era um boneco de pano, feito com roupa velha, enchido de palha, e na cabeça do boneco, um chapéu de couro, igual ao chapéu de Tertuliano. O boneco estava amarrado com corda, igual ele amarrava as velhas. E ao redor, jogado no chão, tinha sangue de bode, igual ele fazia para chamar a onça, e pendurado no pescoço do boneco, um bilhete. Ensaio. Em breve vem o verdadeiro. Lampião. Tertuliano arrancou o bilhete. Leu. Amassou. Jogou no chão. Queima isso! Ele gritou para os jagunços. Queima tudo! O boneco, a corda, tudo! Os homens obedeceram. Jogaram fogo. O boneco queimou rápido. A palha crepitava. A fumaça subia escura. Mas queimar o boneco não apagou o medo. Porque agora Tertuliano sabia. Lampião não ia matar ele de longe. Não ia mandar bala de surpresa. Não ia invadir a fazenda de madrugada e terminar rápido. Não. Lampião ia fazer ele sofrer. Ia fazer ele esperar. Ia fazer ele sentir cada segundo de terror. Ia fazer ele virar isca. Naquela noite, Tertuliano mandou trancar todas as portas. Colocar tranca dupla, jagunços de guarda em turnos, cachorros soltos no terreiro. Ele dormiu com rifle carregado debaixo do travesseiro. E mesmo assim, não conseguiu dormir. Porque toda sombra parecia cangaceiro. Todo barulho parecia passo. Todo silêncio parecia armadilha. O sertão inteiro começou a falar. Nas vilas, nos botecos, nas feiras, a história corria. Lampião mandou recado para o coronel Tertuliano.
Dizem que ele vai fazer o coronel virar isca para onça. Dizem que o coronel tá tremendo feito vara verde. E o medo se espalhava. Não só o medo de Tertuliano, mas o medo dos outros coronéis também. Porque se Lampião podia entrar na casa de um coronel sem ser visto, ele podia entrar na casa de qualquer um. E a mensagem era clara: tem coisa que não se faz, nem com poder, nem com dinheiro. E quem faz, paga. Passaram-se 7 dias desde o segundo recado. 7 dias de terror puro para Coronel Tertuliano. Ele não saía mais da fazenda, não dormia direito. Quando cochilava, acordava suando, gritando, achando que tinha cangaceiro no quarto. Os jagunços faziam ronda dia e noite. Os cachorros ficavam agitados. E o silêncio da caatinga, que antes era normal, agora parecia carregar ameaça. Tertuliano bebia mais, xingava mais, batia nos empregados por qualquer coisa. O medo estava comendo ele por dentro. E medo, no sertão, é bicho que corrói mais rápido que traça. Mas Lampião não tinha pressa. Ele sabia que o medo era parte da justiça. Quanto mais o coronel sofresse antes, mais completa seria a vingança. No 7º dia, Lampião reuniu o bando de novo. Hoje à noite, ele disse, a gente vai. Os cangaceiros checaram as armas, afiaram as facas, prepararam as mochilas. Maria Bonita benzeu cada um deles com água que Dona Josefa tinha deixado quando curou ela. Que Deus proteja vocês, ela disse, e que a justiça seja feita. Lampião beijou a testa dela. Fica aqui. Quando eu voltar, a história vai ter mudado. Eles partiram ao cair da tarde. 12 cangaceiros, montados, armados, silenciosos. A cavalgada durou a noite inteira. Quando o sol começou a nascer, eles pararam a 3 léguas da fazenda. Esconderam os cavalos numa grota e esperaram. Lampião não atacava de dia. Atacava quando a escuridão era aliada. E naquela noite, a escuridão seria a pior inimiga de Tertuliano. A lua estava nova. Céu sem estrelas. Nuvens carregadas encobrindo tudo. A noite mais escura que Lampião poderia pedir. Ele dividiu o bando em 3 grupos. Corisco, você vai com Sabonete e Jitirana. Vocês cercam a casa pelo lado leste. Ninguém entra, ninguém sai. Se algum jagunço tentar fugir, não mata, só imobiliza. Eu quero eles vivos para assistir. Corisco acenou. Zé Baiano, você vai com Mergulhão e Candeeiro. Vocês cercam pelo oeste. Mesma coisa. Ninguém entra, ninguém sai. Zé Baiano assentiu. E eu, Lampião continuou, vou entrar pela frente, com Volta Seca e meia-noite. Volta Seca franziu a testa. Capitão, entrar pela frente não é perigoso? Lampião sorriu. É, mas é por isso que eu vou fazer. Quero que ele me veja chegando. Quero que ele saiba quem veio buscar ele. Os cangaceiros se separaram, silenciosos como sombras. Cada grupo tomou sua posição. Às 10 da noite tudo estava no lugar. E Lampião começou a caminhar. A fazenda estava iluminada. Lampiões acesos em volta da casa. Tochas nas cercas. Tertuliano tinha mandado clarear tudo. Ele achava que luz ia proteger ele. Mas luz faz sombra. E sombra esconde cangaceiro. Lampião avançou pela estrada principal. Não se escondeu. Andou no meio do caminho. Rifle no ombro, chapéu de couro na cabeça, o paso firme de quem não tem medo de nada. O primeiro jagunço a ver foi o que estava de guarda no portão. Ele arregalou os olhos, levantou o rifle, mas antes que pudesse gritar, Volta Seca jogou uma faca. A lâmina cortou o ar e acertou o ombro do homem. Ele caiu, gemendo baixo. Não mata, Lampião repetiu. Amarra ele. Volta Seca obedeceu. Amarrou o jagunço com a própria corda dele. Amordaçou e seguiram. 3 jagunços apareceram correndo do lado da casa. Viram Lampião, gritaram. É ele! É Lampião! Corisco e Jitirana saíram das sombras. 2 tiros, não para matar, para pernas. Os homens caíram. Gritaram de dor. Lampião chegou perto, olhou para eles. Vocês trabalham para o coronel Tertuliano? Os homens gemeram, sangrando, mas acenaram que sim. Vocês viram ele amarrar velha no açude? Silêncio. Viram? Lampião repetiu, a voz mais grave. Um dos jagunços chorou. A gente só obedecia a ordem, capitão. A gente só obedecia... Lampião cuspiu no chão. Quem obedece ordem de demônio é demônio também. Mas hoje eu não vim por vocês. Vim pelo patrão de vocês. Amarra eles.
Os cangaceiros amarraram e seguiram. Mais jagunços apareceram, mais tiros, mais quedas, nenhuma morte. Lampião não queria matar os capangas. Não ainda. Ele queria eles vivos, para testemunhar. Dentro da casa, Tertuliano ouviu os tiros. Ele estava sentado na sala, rifle no colo, garrafa de cachaça na mesa. Quando ouviu o primeiro tiro, levantou de um pulo. "O que foi isso?" ele gritou. Um jagunço entrou correndo pela porta dos fundos. "Coroné, é o Lampião! Ele tá aqui!" O sangue de Tertuliano gelou. "Quantos homens?" "Não sei! Tem cangaceiro para todo lado! Eles já derrubaram metade dos nossos!" Tertuliano agarrou o rifle. As mãos dele tremiam. Ele tentou carregar a arma, mas as mãos não obedeciam. "Tranca as portas!" ele gritou. "Tranca tudo! Não deixa ele entrar!" O jagunço correu para trancar, mas antes que chegasse na porta da frente, ela se abriu. Chute forte. A madeira estourou. E Lampião entrou. Ele parou na entrada. A luz do lampião iluminava o rosto dele. Os olhos dele eram fogo, fogo frio, fogo que queima devagar. O jagunço tentou atirar. Lampião foi mais rápido. Um tiro. O rifle do homem voou longe. Outro tiro. A perna do jagungo. Ele caiu. E aí Lampião olhou para o fundo da sala. Olhou para Tertuliano. Os dois se encararam. Um segundo que pareceu eternidade. Tertuliano levantou o rifle, as mãos tremendo tanto que ele mal conseguia mirar. "Não chega perto!" ele gritou. Eu atiro, Lampião!" Lampião deu um passo. "Atira!" Tertuliano puxou o gatilho. Clique! Nada. Ele tinha esquecido de carregar. Lampião sorriu. Sorriu frio, covarde até na hora de se defender. Tertuliano jogou o rifle no chão e correu. Correu para a porta dos fundos. Mas quando abriu, Corisco estava lá, rifle apontado. "Volta lá dentro, coroné. Sua festa ainda não acabou." Tertuliano caiu de joelhos. "Não me mata, por favor. Eu pago quanto você quiser." Corisco deu um riso curto. "A gente não quer seu dinheiro, velho. A gente quer justiça." Lampião se aproximou. Agarrou Tertuliano pelo colarinho e o arrastou de volta para a sala. Jogou ele no chão, no mesmo chão onde ele tinha visto o crânio de boi com o recado. Tertuliano chorava, implorava, babava. Eu não sabia que você ia se importar. Ela era só uma velha." Lampião se abaixou, ficou na altura dos olhos dele. "Só uma velha? Essa velha salvou minha mulher. E ela não foi a única que você usou como isca, foi?" Tertuliano não respondeu. Lampião agarrou o rosto dele. Apertou. Foi. Tertuliano sussurrou. "Foram muitas." Lampião soltou ele. Levantou, respirou fundo. "Quantas?" Lampião gritou e o grito ecoou pela casa inteira. 17, Tertuliano choramingou. 17 pessoas. O silêncio que veio depois foi pior que o grito. Lampião fechou os olhos. Contou até 10. Quando abriu, olhou para Corisco. 17. Corisco cuspiu no chão. 17 almas que esse desgraçado matou ou tentou matar. Lampião olhou para Tertuliano de novo. "E você acha que eu vou te matar rápido? Acha que eu vou te dar a misericórdia de um tiro na cabeça?" Tertuliano tremeu. "Por favor." "Não. Você vai sentir o que eles sentiram. Cada segundo de medo, cada segundo de desespero. Você vai ser isca, igual você fez com eles." Lampião fez sinal para os cangaceiros. "Pega ele!" Eles arrastaram Tertuliano para fora da casa. Ele gritava, esperneava, chorava, mas não adiantava. Os cangaceiros eram fortes. E a justiça, quando chega, não tem piedade. Levaram ele para o açude, o mesmo açude onde ele tinha amarrado Dona Josefa, onde tinha amarrado 17 pessoas. A aroeira morta ainda estava lá, seca, retorcida, testemunha silenciosa de tanta crueldade. Lampião apontou. "Amarra ele aí." Os cangaceiros amarraram Tertuliano no tronco, corda grossa, igual ele fazia. Peito, braços, pernas. Ele não conseguia se mexer. E aí começou a chorar. Chorar feito criança. Chorar feito covarde. Por favor, não faz isso. Eu tenho família. Eu tenho filhos." Lampião se aproximou. Olhou nos olhos dele. "As velhas que você amarrou aqui também tinham família. Também tinham filhos. Também imploraram. Você ouviu?" Tertuliano baixou a cabeça. Eu vou morrer aqui. Vai,
Lampião confirmou. Mas não pela minha mão. Tertuliano levantou os olhos confuso. Como? Lampião deu um passo para trás. Você vai morrer do mesmo jeito que você matou os outros. Amarrado, com medo, esperando a morte chegar. E aí Lampião fez sinal para o Zé Baiano. Zé abriu um saco de pano. Tirou de dentro vísceras de bode, sangue, fígado, tripas, igual Tertuliano fazia, e começou a espalhar ao redor do coronel, no chão, nas pedras, até na roupa dele. O cheiro subiu forte, enjoativo, chamando. Tertuliano entendeu. Não faz isso. Lampião, não faz isso. Mas Lampião já estava se afastando. A onça deve aparecer logo. Ele disse, a voz calma, fria. Dizem que ela anda faminta. E você sempre disse que sangue fresco chama ela rápido. Tertuliano começou a gritar. Gritar como as vítimas dele gritaram. Gritar de desespero puro. Os cangaceiros se afastaram também. Ficaram a uma distância segura, mas perto o suficiente para ouvir e para ver. A noite era escura. A lua nova não iluminava nada. Só o som. O som da caatinga, o som do vento nas folhas secas, o som da respiração ofegante de Tertuliano. E de longe, muito longe, veio outro som, um rosnado, grave, profundo, animalesco. Tertuliano ouviu, e o coração dele quase parou. Não, por favor, Lampião, eu imploro. O rosnado veio mais perto, mais perto. Os olhos amarelos surgiram na escuridão. 2 pontos brilhantes, fixos, famintos. A onça. Ela saiu das sombras devagar. Enorme, pelagem manchada, músculos tensos, a boca entreaberta mostrando os dentes. Tertuliano urinou nas calças. Gritou até a voz rasgar. A onça farejou o ar, farejou o sangue. Farejou o homem amarrado e avançou, devagar, calculada, como o predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Lampião assistia de longe, os cangaceiros também, em silêncio. Ninguém falava, ninguém se mexia. Era a justiça do sertão acontecendo, poética, brutal, inesquecível. A onça chegou perto, tão perto que Tertuliano podia sentir o bafo quente dela. Podia ver os olhos amarelos fixos nele. Ele chorou. Implorou, rezou, mas não adiantou. A onça atacou. Não foi rápido, não foi piedoso, foi lento, doloroso. Exatamente como tinha sido para algumas das vítimas dele. Os gritos de Tertuliano ecoaram pela caatinga, ecoaram pela noite, ecoaram até se transformarem em gemidos, e os gemidos em silêncio. Quando tudo acabou, Lampião se aproximou, olhou para o que restou do coronel. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, ele disse, porque eu não tive. Ele virou para o bando. Vamos embora. Antes de partir, Lampião fez uma última coisa. Ele pegou o chapéu de couro de Tertuliano, que tinha caído no chão durante a luta. Pegou uma faca e gravou na aba de couro uma mensagem. A mesma mensagem que ele tinha gravado no crânio de boi. Quem usa velho como isca vai virar isca também. Ele pendurou o chapéu num galho da aroeira morta, para que todo mundo que passasse por ali visse, para que a história se espalhasse, para que ninguém nunca esquecesse. E então ele montou no cavalo. Os cangaceiros montaram também e sumiram na escuridão da caatinga. Quando o sol nasceu, os empregados da fazenda encontraram o corpo, ou o que sobrou dele, e o chapéu pendurado na árvore. A notícia correu mais rápido que fogo em capim seco. Lampião tinha feito justiça, e a justiça tinha sido terrível. A manhã seguinte amanheceu pesada. O sol subiu devagar, como se até ele tivesse medo de iluminar o que tinha acontecido naquela noite. Os empregados da fazenda acordaram com o silêncio, um silêncio diferente. O tipo de silêncio que vem depois da tempestade. Foi a cozinheira, Dona Joana, quem saiu primeiro. Ela precisava buscar água no açude para fazer o café. Quando chegou na beira da água, viu o corpo, ou o que sobrou dele. Ela soltou o balde, gritou. Um grito que acordou toda a fazenda. Os empregados vieram correndo, pararam a metros de distância. Ninguém tinha coragem de chegar perto, porque não era só a morte, era a forma da morte, era a mensagem da morte. Um dos vaqueiros mais velhos, um homem chamado Severino, se aproximou tremendo. Viu o chapéu pendurado na aroeira. Tirou ele do galho
Leu a mensagem gravada na aba. Quem usa velho como isca vai virar isca também. Ele engoliu seco. Virou para os outros. Foi Lampião. Ele disse a voz rouca. Foi o capitão Lampião que fez isso. Os empregados se entreolharam. Alguns com medo, outros com algo diferente nos olhos. Algo que parecia alívio. Porque Tertuliano era temido, era odiado, era cruel. E muitos ali, no fundo mesmo, tinham rezado para que um dia a justiça chegasse. E tinha chegado. A cavalo, com um rifle e com um nome que fazia poderoso tremer. A notícia se espalhou, primeiro pela vila mais próxima, depois pelas fazendas vizinhas, depois pelas cidades. E em menos de uma semana, o sertão inteiro sabia. O coronel Tertuliano Gomes da Fonseca tinha sido executado por Lampião, amarrado na aroeira do próprio açude, devorado pela onça que ele usava para matar gente inocente. E o detalhe mais importante, Lampião não tinha roubado nada, não tinha levado ouro, gado, dinheiro, não tinha queimado a fazenda, não tinha matado os jagunços, ele tinha feito uma coisa só. Justiça, justiça pura, justiça poética, justiça que ninguém ia esquecer. Nos botecos, nas feiras, nas praças, o povo comentava: esse coronel era ruim demais, viu? Usava velho como isca para onça. Pois é, Lampião descobriu e fez ele virar isca também. Dizem que ele gritou a noite inteira. Dizem que a onça demorou para matar, como se soubesse que ele merecia sofrer. Lampião não é bandido, não. Lampião é justiceiro, e a história crescia. Como toda boa lenda cresce. Ganhava detalhes, ganhava cores, ganhava vida própria. Diziam que Lampião tinha entrado na casa de Tertuliano invisível, que nem os cachorros viram. Diziam que ele tinha rezado antes de amarrar o coronel, pedindo a Deus que a onça viesse rápido. Diziam que a onça não era onça comum, que era uma onça encantada, enviada pelos espíritos das 17 vítimas de Tertuliano. Diziam que, até hoje, quem passa pelo açude de madrugada ouve gritos. Gritos de homem implorando perdão. Gritos que o vento carrega pela caatinga. E diziam também que o chapéu de Tertuliano ficou pendurado na aroeira por anos. Ninguém tinha coragem de tirar, porque tirar era desrespeitar a justiça de Lampião. E desrespeitar Lampião era assinar sentença de morte. A história chegou aos ouvidos de outros coronéis, e o efeito foi imediato. Coronel Augusto, que vivia a 2 léguas dali e que tinha fama de cruel, mandou soltar todos os presos que ele mantinha nas senzalas. Presos por dívida, por desobediência, por nada. Ele soltou todo mundo. Coronel Marcelino, que costumava mandar jagunços bater em quem não pagava renda, parou, de um dia para o outro. Mandou avisar: quem não puder pagar não paga. Mas a gente conversa. Coronel Felisberto, que tinha açoite em praça pública para quem roubasse uma galinha, acabou com isso. Queimou o pelourinho. Mandou erguer uma cruz no lugar. E quando perguntavam por que tinham mudado, todos eles davam a mesma resposta: porque eu não quero virar isca. O medo se espalhou, mas não era um medo paralisante. Era um medo corretivo. Um medo que lembrava: tem limite, tem linha que não se cruza, porque do outro lado da linha está Lampião, e Lampião não esquece, Lampião não perdoa. Lampião não falha. Dona Josefa, a rezadeira que tinha sido amarrada e sobrevivido, ficou sabendo da notícia uma semana depois. Ela estava na porta de casa quando o sobrinho Zeca chegou, montado num jumento com um sorriso largo no rosto. Madrinha, madrinha! O capitão ele fez justiça. Josefa sentou na cadeira de balanço. As mãos tremiam, não de medo, de emoção. Conta, ela disse a voz firme. Zeca contou tudo, cada detalhe, o recado, o crânio, o boneco, a invasão, a amarração, a onça. Quando terminou, Josefa ficou em silêncio, um silêncio longo. Depois ela levantou. Entrou em casa, voltou com o terço de madeira, o mesmo terço que Lampião tinha devolvido para ela através de Zeca. Ela beijou o terço, ergueu ele para o céu e rezou. Obrigada, meu Deus. Obrigada por mandar um homem que não deixa o mal vencer. Obrigada por lembrar que nesse mundo a justiça ainda existe. E obrigada, Virgulino. Você honrou a palavra. E no sertão,
Palavra vale mais que ouro. As lágrimas desceram. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de catarse, de justiça cumprida. Porque Josefa sabia, aquele homem que a tinha amarrado, que tinha feito 17 pessoas sofrerem, que tinha rido enquanto velhos imploravam por misericórdia, agora tinha aprendido da pior forma possível. E o ensinamento ia durar para sempre. Mas a história não parou aí, porque lenda é coisa que vive, que passa de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração. Nos anos seguintes, mães começaram a usar o causo de Tertuliano para ensinar os filhos. Menino, não seja ruim com os velhos, não desrespeite quem não pode se defender, porque no fim, a justiça chega, e quando chega, ela não tem piedade. Violeiros compuseram canções. Cantadores de feira levaram a história por todo o Nordeste, e em cada versão, o causo ganhava força, ganhava moral, ganhava significado. Até hoje, em alguns lugares do sertão, quando alguém vê uma pessoa poderosa abusando de quem não pode se defender, se diz, cuidado, senão vira isca igual o Tertuliano. E todo mundo entende, porque a lenda é conhecida, porque a lenda não morreu, e porque a lenda carrega uma verdade que o povo sempre soube. A justiça dos homens pode falhar, pode demorar, pode favorecer os ricos, mas a justiça do sertão, essa não falha. Essa chega montada, com rifle, com coragem, e com o nome que nenhum coronel jamais esqueceu. Lampião nunca falou publicamente sobre o caso Tertuliano, mas uma vez, anos depois, quando estava acampado numa serra, um jovem cangaceiro que tinha acabado de entrar para o bando perguntou: capitão, é verdade que o senhor amarrou um coronel para a onça comer? Lampião estava limpando o rifle. Parou, olhou para o rapaz. É verdade. E o senhor não sentiu pena? Lampião terminou de limpar a arma, colocou ela de lado, olhou para o fogo que ardia no meio do acampamento. Pena? Eu senti pena das 17 pessoas que ele matou. Senti pena da velha que me salvou a mulher e foi tratada como bicho. Senti pena do povo que vivia com medo daquele desgraçado. Dele? Não. Dele eu não senti pena nenhuma. O jovem cangaceiro ficou em silêncio. Capitão, mas matar assim, devagar, não é muita crueldade? Lampião olhou nos olhos do rapaz. Crueldade é amarrar uma velha indefesa para servir de comida para fera. Crueldade é rir enquanto ela implora. Crueldade é fazer isso 17 vezes. O que eu fiz não foi crueldade, foi justiça. E justiça, às vezes, precisa ser dura, precisa ser inesquecível, para que outros aprendam. Ele levantou, colocou o rifle no ombro. E aprenderam. Depois daquilo, nenhum coronel daquela região voltou a fazer barbaridade com o velho. Nenhum, porque eles sabem, se fizerem, eu volto. E da próxima vez, não vai ser só um, vai ser quantos forem necessários. O jovem cangaceiro assentiu, entendeu? Porque no sertão, justiça não é sobre piedade, é sobre equilíbrio, é sobre lembrar aos poderosos que existe um limite, e que do outro lado do limite tem consequência. Maria Bonita também falou sobre o caso uma vez. Foi numa conversa com outras mulheres do bando, numa noite de lua cheia. Uma delas perguntou: Maria, você não achou pesado o que Virgulino fez com aquele coronel? Maria Bonita estava trançando o cabelo. Parou, olhou para a mulher. Pesado? Dona Josefa salvou minha vida. Eu estava morrendo de febre, delirando, e ela ficou 3 dias rezando, cuidando, me puxando de volta. Se não fosse ela, eu não estava aqui. E sabe o que esse coronel fez com ela? Amarrou ela num pau para servir de isca para onça, como se ela fosse nada, como se a vida dela não valesse nada. Ela terminou de trançar o cabelo, amarrou a ponta. Então não, eu não achei pesado. Eu achei justo, e se Virgulino não tivesse feito, eu mesma teria ido lá. Porque tem coisa que não se perdoa, e usar velho como isca é uma delas. As mulheres ficaram em silêncio, porque todas sabiam. Maria Bonita não falava por falar. Ela falava com o peso de quem tinha vivido, de quem tinha sido salva, de quem tinha visto a crueldade de perto. E no fundo todas concordavam. Porque justiça não é sobre ser bonito, é sobre ser necessário. Hoje, mais de 90 anos depois, a história continua viva, em rodas de conversa, em livros, em canções. E agora,
aqui, nesse vídeo. Porque lenda que carrega a verdade não morre. Ela se transforma, se adapta, mas continua. E a verdade que essa lenda carrega é simples. No mundo tem lei, mas nem sempre a lei é justa. Tem gente que usa a lei para se proteger, que usa o poder para fazer o mal, que acha que nunca vai pagar. Mas no sertão existia outra justiça, a justiça de quem não se curvava, a justiça de quem via o povo sofrer e decidia agir. Era uma justiça brutal? Era. Era uma justiça imperfeita? Também era. Mas era uma justiça que funcionava, porque fazia os poderosos pensarem 2 vezes antes de esmagar os fracos. E isso aí, é o que falta no mundo de hoje. Hoje, rico que comete barbaridade contrata advogado, enrola processo, paga fiança e sai rindo. Hoje, poderoso que oprime, pobre usa a lei como escudo. Hoje, injustiça acontece todo dia e na maioria das vezes não tem punição. Por isso, esse caos incomoda. Por isso ele mexe com a gente. Porque lá no fundo a gente sabe, Tertuliano tinha que pagar. E pagou. Não foi a lei que puniu ele, foi Lampião. E Lampião, para muita gente do sertão, não era bandido. Era o braço da justiça que a lei esqueceu de ter. Mas antes de eu terminar esse caos, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acha que Lampião fez certo? Você acha que Tertuliano merecia o que aconteceu com ele? Ou você acha que justiça com as próprias mãos é sempre errada? Não importa o crime. Escreve nos comentários. Eu quero saber tua opinião, porque essa é uma história que provoca, que incomoda, que faz a gente pensar. E se você gostou desse caos, se ele te prendeu do começo ao fim, deixa teu like agora, compartilha com quem também valoriza a história de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais do sertão para contar. E me diz, de qual cidade do Brasil você está assistindo? Eu quero saber onde está o povo que ainda respeita a memória do nosso Brasil profundo. O chapéu de Tertuliano ficou pendurado na aroeira por mais de 10 anos, até que um dia uma tempestade arrancou ele. O vento levou e ninguém nunca mais achou. Mas a lenda, essa, continua pendurada, pendurada na memória do sertão, pendurada nas histórias que avós contam para os netos, pendurada na certeza de que um dia existiu um homem que não deixava a injustiça passar, um homem que não tinha medo de poderoso, um homem que quando dava a palavra, cumpria. E esse homem se chamava Dizem que até hoje, Lampião. Quando a noite cai no açude onde Tertuliano morreu, dá para ouvir um som. Não é vento, não é bicho, não é galho quebrando, é um grito abafado, desesperado, eterno, o grito de um homem que pensou que poder era escudo e aprendeu, tarde demais, que no sertão poder não protege de nada. Quando a justiça chega, ela não olha título, não olha dinheiro, não olga sobrenome, ela olha o crime e cobra, sempre cobra. Essa foi a história do coronel Tertuliano, o homem que usava velhos como isca e que virou isca ele mesmo. Essa foi a história de Dona Josefa, a rezadeira que salvou Maria Bonita e que foi salva pela justiça de Lampião. Essa foi a história de como, naquele sertão esquecido, num tempo onde a lei não chegava, a palavra de um cangaceiro valia mais que a de 1000 juízes. E essa história, essa lenda, vai continuar viva, porque o sertão não esquece. Enquanto tiver gente contando, enquanto tiver gente ouvindo, enquanto tiver gente que acredita que justiça tem que existir, nem que seja na bala, no rifle, no olhar frio de um homem montado a cavalo, a lenda de Lampião não morre, ela ecoa pela caatinga, pelo tempo, para sempre. Que Deus abençoe o sertão, que Deus abençoe os que lutaram, e que Deus tenha misericórdia dos que oprimiram, porque Lampião não teve.